Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero cumprimentar a você nessa noite com a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso culto da família do domingo, dia 19 de abril de 2020. Domingo abençoado que o Senhor nos deu. Esta manhã tivemos uma abençoada pública dominical e agora estamos iniciando o nosso culto. Como nós temos dito, não é um programa, é um culto de adoração ao Senhor. E você é nosso convidado a ficar conectado e participar deste culto juntamente conosco. Te pedir, não deixe de compartilhar este culto com seus amigos. Vai lá, clique no compartilhar para que mais pessoas possam estar se unindo a nós neste culto e também sendo alcançadas pela mão do Senhor, pela palavra de Deus que será ministrada nessa noite, pela bênção do Senhor, que eu tenho certeza vai ser derramada sobre cada lar. A palavra do Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, nós aqui estamos num número maior do que este já. E eu sei que você aí na sua casa, talvez está com a sua família, mas mesmo que você esteja, pastor, eu estou sozinho, você está junto conosco, você está dentro dessa contagem, e a mão do Senhor está sobre a tua vida. Então eu quero já convidar você, nós vamos estar orando, entregando este culto nas mãos do Senhor. Pai querido, nessa hora em que nós chegamos à tua presença, eu quero te agradecer, meu Senhor, pelo dia que tu tem nos dado. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que tu tem feito. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por cada vida que tem se chegado a este culto. Cada um, Senhor, cada família que está reunida nesta hora, cada irmão, cada irmã, cada amigo, Senhor, que talvez está no seu trabalho, está no seu horário de intervalo, Pai, Senhor, mas está nos acompanhando neste culto. Pai, eu te peço que a tua mão alcance cada vida nessa noite. Pai amado, eu te peço, venha trabalhar, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada coração, que possamos sentir a tua presença. Senhor, agora toma cada um nas tuas mãos e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Segurança, sou de
ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Então canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Nós rendemos a Ti honras e glórias nessa noite, Deus. Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Recebe, Deus, toda a nossa devoção nessa noite. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Louvamos ao Senhor, dizemos hosanas, hosana das alturas. Glorifique o nome do Senhor aí no seu lar, glorifique o nome do Senhor aí onde você está. Tudo quanto tem fôlego, louve, exalte aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero saudar você que chegou talvez durante os louvores, né? Você é muito bem-vindo entre nós. Nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto, que Deus abençoe, juntamente com a irmã Ceissa, que Deus abençoe grandemente, estão sempre conosco, participando do nosso culto. Também temos o pastor Antônio Heroim, presbítero Enio Júnior, presbítero Marcelo Cardoso, a irmã Maria Estela, a irmã Helenita, pastor Vanderlan, a irmã Beth Siqueira, também muitos irmãos que estão entrando ali e participando da nossa live. Você também faça como eles, entre, participe, compartilhe este culto com os seus amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor através deste culto, através dos louvores, da palavra que vai ser ministrada nessa noite, da oração, da fé. Aproveite também, você pode deixar o seu pedido de oração ali nos comentários na live, que ao final nós vamos estar orando por todos os pedidos de oração, crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso. E a palavra do Senhor diz em Isaías 59, o versículo 1 diz assim: vejam, essa tradução da Bíblia que eu tenho aqui, ela diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto, e na tradução mais tradicional diz: não está encolhido, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, em outra tradução diz agravado, para que não possa ouvir. Mesmo que às vezes as pessoas digam: Deus, onde tu estás? Eu vejo também no profeta Isaías, quando se deparou com uma calamidade, morreu o rei, e isso para a nação era uma calamidade muito grande. Isso era quase que uma situação de pandemia no reino, quando morria o rei. Mas Isaías diz que olhou e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele se mantinha no trono, ele estava no trono, todo o poder. Trono é lugar de poder, trono é lugar de comando, trono não é lugar de desespero, trono não é lugar de dependência, trono é lugar de comando, trono é lugar de soberania. E o nosso Deus, Ele é soberano sobre qualquer situação que possa acontecer nessa terra. E agora eu não estou falando apenas da pandemia que está acontecendo, onde muitos estão assustados, mas eu estou falando sobre toda e qualquer dificuldade. Eu estou falando sobre o pecado, eu estou falando sobre vícios, eu estou falando sobre as crises que assolam a humanidade, eu estou falando sobre a depressão, eu estou falando sobre a angústia, eu estou falando sobre qualquer mal. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele está aguardando apenas um gesto teu. Porque aqui também, se nós continuarmos lendo, diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Deus é santo, Ele não convive com o pecado. Mas que nós possamos aproveitar este momento em que muitos de nós estamos reclusos no nosso lar, enquanto muitos de nós estamos afastados de todas as atividades que talvez antes tomavam o nosso tempo, tomavam a nossa mente, tomavam o nosso esforço. E vamos aproveitar este tempo para entrar diante do Senhor. Aproveita esse tempo. Deus está nos chamando a atenção. Deus está dizendo: ei, onde está o tempo? Onde está o tempo dedicado à oração? Onde está o tempo dedicado à leitura da palavra? Onde está o tempo dedicado àquela conversa com o Senhor? Onde está este tempo? Para tudo. Eu quero falar com você. Para tudo. Eu quero ter um particular contigo. O Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Não pense que essa pandemia
que aconteceu é porque Deus descuidou, Deus não viu ela chegando. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir. Por isso, recorra a Ele, chegue a Ele com fé, crendo que Ele é poderoso. E falando em chegar a Ele com fé, eu quero te dizer, coloque o teu pedido de oração ali nos nossos comentários. Ao final nós vamos estar orando. O grupo de louvor vai estar louvando o nome do Senhor juntamente conosco mais uma vez. E durante esse tempo também nós sempre temos um momento do nosso culto, um momento de muita alegria no nosso culto, que é o momento em que nós participamos da obra do Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E você pode fazer isso, siga fazendo isso, né? Como um gesto de gratidão do teu coração, né? É algo que vem de dentro do crente, algo que vem de dentro, a gratidão, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus, tudo é de Deus, e Ele nos concede pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede também as coisas aqui nessa terra, e com isso, com um pouco disso, nós também servimos ao Senhor. Nós temos nas telas aí as contas da igreja, nós temos na descrição do vídeo, lá nos comentários também, as maneiras pelas quais você pode estar ofertando, né, na casa do Senhor, ofertando para a obra do Senhor. E Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E é através dessas ofertas que a igreja também tem ajudado muitas vidas neste tempo, né? Temos disponibilizado aí a estrutura da igreja, atendendo os irmãos. A igreja segue atendendo os irmãos, a igreja segue com banco de alimentos, a igreja segue com as ações, socorrendo aqueles que necessitam neste momento de dificuldade. Então, eu continuo te convidando, assim como nós sempre fizemos, seja participante dessa obra com um pouco daquilo que o Senhor tem te dado. O grupo louva o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, entregamos tudo, somos tudo que temos, é teu, Jesus. Tu és santo, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, quem tudo satisfaz, estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou
estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Salmo 34, ele nos diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Clamam os justos o Senhor e os escuta e os livra de todas as suas angústias. Ei, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhes os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós queremos provar do teu amor, experimentar do teu amor, Jesus, porque tu, Senhor, nos livra de todas as aflições. O Senhor está ao nosso redor e o nosso coração te exalta e te engrandece nessa noite. Ei, você que está aí na sua casa neste momento, levanta as tuas mãos e comece a adorar o Senhor. Renda a Ele a tua adoração, a tua devoção, e diga: o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego
és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Aleluia. Paz do Senhor, queridos irmãos, querida igreja, uma alegria estarmos juntos nessa noite, cultuando a Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Minha saudação ao pastor Jaime, que está conosco aqui, pastor aqui da nossa igreja matriz, e também aos demais pastores, companheiros que estão junto conosco neste culto de louvor e de adoração a Deus. Essa noite especial, essa noite que nos preparou o Senhor. Como é bom estar com você, como é bom estar na presença do Senhor, sentindo a sua glória, nos alegrando com Deus, nos alegrando em Deus. Nós queremos incentivar você a continuar compartilhando, a continuar nos acompanhando nessa noite, porque certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus vai falar conosco poderosamente. Eu estava pensando nesse dia ainda sobre a atual situação que nós estamos vivendo, porque em meio a tantas situações, em meio a essa pandemia, em meio a tantas dificuldades, e ainda assim, nós vemos que o nosso governo, a situação política no Brasil, ela acaba não contribuindo. Em vez de estar todos direcionados no mesmo propósito, que é combater esse vírus, que é o bem-estar das pessoas, acontecem guerras políticas, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu estava considerando todo esse cenário e pensando que, como é triste, o homem que coloca a sua esperança, a sua confiança apenas no governo humano, na providência humana. E eu sei como é bom aquela pessoa que coloca a sua confiança em Deus, aquela pessoa que descansa no Senhor, aquela pessoa que em meio a todas as dificuldades, ela não esquece quem é Deus e aonde Ele está. Sabe que hoje pela manhã o pastor Jaime comentava como, apesar de nós estarmos há pouco tempo juntos aqui na Matriz, nós pensamos na mesma pessoa para ministrar a escola dominical hoje de manhã. E na introdução que ele estava fazendo foi exatamente algo que eu estava pensando no mesmo momento ali no banco. Quando Isaías, a menção de Isaías, aonde está Deus? Aonde está Deus? No meio do caos, onde o rei tinha morrido, aonde estava Deus? Isaías viu aonde estava Deus, no seu alto e sublime trono de glória. É onde Deus sempre está. O hino que nós acabamos de louvar, que Ele reina, e o trono dele é para sempre. O reinado dele é para sempre, o governo dele é para sempre, o poder dele é para sempre, a autoridade dele é para sempre. Independente dos tempos, independente das situações que acontecem no mundo, se nós olharmos para Deus, o trono dele continua inabalável. Aleluias. Ele está no mesmo lugar de sempre, porque ninguém consegue tirar ele daquele lugar.
do seu trono de glória, Ele está ali presente, Ele está ali firme, dizendo: ei, pode descansar, pode confiar, que o meu trono é inabalável, e aqueles a qual permitem eu reinar sobre eles, eles estão debaixo do meu reinado, e neles ninguém pode tocar. Eu estava a pensar sobre que mensagem trazer nessa noite, e essa mensagem calava o meu coração, sobre nós nunca, jamais esquecermos quem é Deus, aonde Ele está, e saber que nós podemos confiar nele em tudo. Não precisamos ter restrições, não precisamos limitar o acesso dele em lugares da nossa vida, porque Ele nos conhece. Quando Ele nos chamou, quando Ele nos escolheu, Ele já sabia quem nós éramos, como nós éramos. Ele conhece tudo sobre nós, melhor do que nós mesmos. E eu quero te convidar a ler comigo uma passagem bíblica que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 17, e o versículo de número 1 em diante. Eu estava a considerar sobre esse tema, sobre o governo de Deus, e que muitas vezes nós podemos nos esquecer de que Deus, Ele é Deus. E Davi, numa certa situação, que nós vamos estar lendo aqui em 1 Crônicas 17, e versículo 1, disse assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quando tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Eu estava me lembrando desse tema, dessa passagem onde que Davi, ele expressa no seu coração esse desejo de construir uma casa para Deus. Mas vamos recapitular um pouco comigo quem era Davi. Davi era aquele jovem que era um pastor de ovelhas, que estava lá cuidando dos seus rebanhos, que estava lá protegendo as ovelhas da família do seu pai, da sua casa, da sua família. Estava ali pastoreando, teve seus desafios enquanto pastoreava, mas essa era a sua função. Davi era também era o jovem mais moço da sua casa. Ele era o menor de todos. E Davi também foi aquele qual o pai dele nem chamou quando Samuel foi lá visitar a sua família, a sua casa. Quando Samuel foi designado por Deus, direcionado por Deus para lá ungir um rei para Israel, o pai de Davi nem lembrou de chamar ele. Esse era Davi. Então veja que Davi, antes de ser chamado, ser escolhido por Deus, a gente pode dizer que ele era uma pessoa comum. Mas quando o tempo passa, e aí eu começo a ver como é incrível a mudança que Deus faz na vida da pessoa quando entra, quando começa a fazer parte do nosso dia a dia. É incrível, porque aquele que era um pastor de ovelhas, ele agora é rei Israel. Olha que mudança, olha que transformação. Ele cuidava das ovelhas da casa de seu pai, e agora ele cuida de todo o povo de Israel. Ele era o mais moço da sua casa, agora ele é um valente aclamado pelo povo. O povo se alegra com Davi pelos seus feitos, pelas suas grandezas, por quanto que Deus, através da sua vida, livrou o povo de Israel de várias situações. E nesse texto que nós lemos, ele vinha de um grande feito também, onde que ele havia trazido a arca do concerto para Jerusalém. Então era um momento muito especial que Davi estava vivendo. E aí ele senta na sua casa, ele olha talvez a grandeza do lugar onde que ele estava morando. Talvez ele olha para a sua vida e vê: poxa, eu sou agora rei de Israel. Eu tenho esse lugar incrível para repousar, para descansar.
Eu consegui trazer a Arca da Aliança, um símbolo para a nação de Israel, o símbolo da presença de Deus. Eu consegui esse grande feito. E talvez ele comece a pensar em tudo que ele tinha se tornado, em tudo que agora ele era. E aí ele diz: o que será que eu posso fazer ao Senhor? O que será que eu posso fazer para retribuir tudo isso que Deus tem feito por mim? E talvez ele lembra, e aí eu estava me lembrando do Salmo 116, verso 12, que nos diz ali: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Talvez Davi pensou e disse: poxa, mas olha o que Deus fez por mim. Eu que me acomodava lá no meio das pedras às vezes para poder cuidar do rebanho do meu pai, agora estou sentado aqui nesse conforto. E começou a dizer: que poderei fazer eu por tudo que o Senhor tem feito por mim? E aí eu começo a parar para pensar o quanto Deus já tem feito por nós, o quanto Deus tem feito pela tua vida. Eu quero que você pense um pouco neste momento, o quanto Deus já tem feito pela sua vida. Quem você era, quem eu era antes de conhecer a Deus, e quem nós somos hoje. A mudança, a transformação que Deus já fez na nossa vida. Isso tem que ser algo que nos move a ter esse pensamento: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? De que maneira que eu posso glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida? Às vezes a gente olha a situação, a gente olha o atual momento, e a gente não lembra já tudo que Deus fez na nossa caminhada com Ele. Da onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou. Eu tenho certeza que se você refletir por um momento nessa noite, eu tenho certeza que lágrimas vão correr nos cantos dos seus olhos, você lembrando de o que Deus já fez pela sua vida, o quanto Deus já guardou, o quanto Deus já livrou, o quanto Deus já te abençoou, o quanto que você achava coisas que não iriam acontecer, que não tinha como acontecer, e Deus foi lá e fez. E Deus foi lá e a concedeu e abençoou, não porque somos merecedores, mas porque a misericórdia dele estava sobre a nossa vida e está sobre a nossa vida. O quanto Deus já fez por você, o quanto Deus já fez por mim, eu tenho certeza que nos faz nos quebrantar na presença do Senhor. Porque às vezes a gente começa a olhar para o que a gente ainda quer alcançar, porque a gente ainda precisa, porque pelo aquilo que ainda a gente almeja. Mas para um pouco, neste momento onde que tudo teve que parar, pare um pouco e reflita o quanto Deus já fez pela sua vida. Talvez brote no seu coração o desejo de fazer uma morada para o Senhor, como surgiu no coração de Davi. Mas então, neste momento, Davi, ele diz: eu vou construir. E o profeta Natan, ele diz assim: tá bom, Davi, faze tudo quanto está no seu coração. Mas quando se retiram da presença um do outro, a Bíblia nos fala que Deus, ele chama Natan neste momento para uma conversa, para revelar algo. Que maravilhoso é, irmãos, quando Deus encontra alguém com quem ele pode conversar. Quando Deus encontra alguém com quem ele possa revelar os seus desígnios, os seus projetos. Quando Deus, ele olha e encontra alguém disposto a ouvi-lo, tudo aquilo que ele tem para falar. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: será se nós estamos ouvindo a voz de Deus nesses últimos dias, em meio a tudo que está acontecendo? Em meio a médico falando uma coisa, em meio a especialistas falando outras, em meio a economista dizendo isso, em meio a repórter dizendo aquilo. Será se nós estamos parando e estamos conseguindo ouvir o que Deus está falando neste momento? O que Deus quer revelar para nós neste momento? Saiba que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que fala. Ah, mas será se Ele fala para algumas pessoas em específicos? Natan era uma pessoa comum, era filho de Atai. Era aquele homem que repreendeu Davi quando Davi adulterou. Era aquele homem que também falou para Betseba, quando, olha só que interessante, quando
Adonias, um dos filhos de Davi, já tinha se aclamado rei já, porque Davi já estava velho. Natã foi aquele homem que foi lá e disse: olha, Betseba, vai lá diante de Davi e relembra ele da promessa que ele fez, que ele ia nomear Salomão como rei. E Adonias já está lá, tomando posse do trono. Olha que Natã era um homem comum, mas quando eu vejo os feitos dele, eu penso que Natã era um homem comum, mas que estava disposto a obedecer. E era um homem que confiava em Deus. Então, se a tua pergunta é: mas Deus fala com qualquer um? Deus fala para todos. Mas principalmente, nós ouvimos quando nós estamos dispostos a obedecer e a confiar. E as duas coisas são sinônimas. Porque aquela pessoa que confia, ela consegue obedecer. Aquela pessoa que não confia, ela não consegue obedecer. Eu me lembro de Pedro, quando estava pescando a noite toda, não conseguiu pescar nada. Mas Jesus disse: vai lá de novo e lança as redes. E Pedro disse: olha, sob a tua palavra eu lançarei. Ele confiava. Ele obedeceu, porque ele confiava. Ele disse: olha, não pesquei nada a noite toda, mas eu confio no que tu está falando. Sabe quando que nós conseguimos obedecer a Deus? Quando nós confiamos. E quando nós obedecemos é sinal de que nós confiamos em Deus. Quando nós temos esse sentimento de obediência e de confiança, então nós estamos preparados para ouvir as revelações e os desígnios do Senhor. Natã era um homem que estava disposto a ouvir e a obedecer. Imagine, ele falou uma sentença para o próprio rei. Por quê? Porque ele confiava nos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Natã, ele falou uma palavra para Betseba porque ele confiava que Deus tinha escolhido Salomão. Mesmo que Adonias já tinha se nomeado rei, poderia mandar executar talvez Natã, mas ele confiava em Deus e por isso obedecia a voz do Senhor. Ei, você quer ouvir a voz de Deus? Comece a confiar no Senhor. Coloque a tua confiança em Deus, comece a confiar no Senhor e você vai começar a ouvir a voz de Deus, Deus te dando uma direção, Deus te orientando, Deus te conduzindo, Deus te guiando. Não importa em situação que você estiver, mas se você estiver confiando em Deus, você vai conseguir ouvir a voz dele te guiando e te direcionando. Aí só basta tu obedecer. Quando Natã então ele obedece a Deus e ele traz essa mensagem para Davi, e a maravilhosa revelação, olha irmãos, a obediência e a confiança em Deus faz com que nós venhamos a ter revelações maravilhosas, faz que Deus venha a se revelar de uma maneira maravilhosa para nós. Nessa noite Deus quer se revelar um pouco mais para você. Deus quer se revelar um pouco mais na tua casa, na sua família, para você entender coisas que estão acontecendo, que você não estava entendendo. Para que essa preocupação que talvez você tenha na sua vida, você consiga ouvir a voz dele dizendo: ei filho, descansa, filha, descansa. Eu estou no controle de tudo. Deus quer revelar para você que ele tem o controle de todas as coisas. Olha a revelação que ele trouxe. No versículo de número 5 ele diz assim: olha, porque nenhuma casa morei desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Eu acho muito especial essa revelação, porque Deus estava dizendo assim: olha, é muito lindo esse propósito. Mas se esse propósito, esse desejo que você tem de construir uma casa para mim, um lugar para mim, é muito bonito, mas deixa eu te revelar um pouquinho como tem que ser. Porque eu nunca quis um lugar para morar, eu nunca quis um lugar fixo, mas eu ficava de tenda em tenda, eu ficava de tabernáculo em tabernáculo. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando sobre isso. Eu pude entender sobre o que Deus estava querendo dizer. Ele quis dizer assim: olha, eu gosto de morar onde eu tenho liberdade. Porque eu morei no meio do povo de Israel e eu ia e passeava no meio deles. Eu gosto de estar no meio do povo. Eu gosto de estar no meio do meu povo. Eu quero estar ali. Eu quero ter liberdade para me movimentar, para circular no meio do povo.
Sabe por quê, irmãos? Porque talvez, e muitas das vezes nós queremos fazer uma morada para o Senhor, mas não porque queremos que Ele esteja no nosso meio, mas porque nós queremos definir um lugar para Ele ficar. E aí então Deus, Ele dá uma sacudida, Ele dá uma chacoalhada em Davi, para saber qual era o real propósito de ele designar um lugar para Deus morar. Será se era para guardar Deus apenas em um único lugar? Ou era realmente para que Deus fizesse parte, estivesse presente, estivesse junto? Porque Deus, Ele quer ter liberdade. Mas o que acontece muitas das vezes, irmãos? Muitas vezes nós criamos um lugar específico para Deus. Olha, Deus, Tu vai morar comigo, mas somente no lugar da provisão, tá? Somente interfere no momento que eu estiver precisando de uma provisão. Às vezes nós queremos que Deus more, nós queremos criar um lugar para Deus morar, mas Deus, é somente no lugar da saúde, viu, Deus? É só nesse lugar aqui que Tu pode morar. É só aqui que Tu pode atuar. Quando eu estiver precisando de saúde, aí eu sei onde te encontrar, Deus. Às vezes nós queremos que Deus esteja em um lugar específico, só no superficial, só na aparência, mas quando Deus, Ele quer entrar mais profundo ali, nós não queremos. Por isso que nós estamos convidando Deus, eu vou fazer um lugar para Ti, e esse lugar vai ser só no superficial. Eu não quero que Tu entre lá no profundo do meu coração, porque lá tem algumas coisas ocultas, tem algumas coisas enraizadas. Então fique morando aqui, Deus. Talvez nós queremos que Deus more só no âmbito familiar. Não, Deus, eu quero que Tu só resolva meus problemas familiares, aquela intriga, aquele problema no meu casamento, aquele problema com meu filho. Eu quero que Tu resolva só, é aqui que eu quero que Tu more, Senhor. Mas Deus está dizendo: ei, eu quero fazer como eu fazia em Israel. Eu andava de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Eu tinha liberdade para circular em todos os lugares, em todas as áreas. É isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer ter liberdade, Ele quer que nós venhamos a dar liberdade para Ele se movimentar em todos os lugares da nossa vida. Ele quer entrar no meio da nossa família, Ele quer entrar no meio da provisão, Ele quer ser o Deus que traz saúde, Ele quer ser um Deus que vai lá no específico, no profundo, para tratar. E Deus, Ele explica por quê. No versículo de número 7 Ele diz: olha, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Ele estava dizendo: olha, lembra Davi que quando ele estava lá no curral, eu escolhi ele lá. Se a preocupação dele é deixar um lugar fixo para mim morar, com medo que eu entre em lugares que não é para mim entrar, diz para ele que não precisa ter medo, não precisa tentar esconder nada de mim, porque eu escolhi ele quando ele estava lá no curral. Ei, você não precisa ter receio de dar liberdade para Deus agir em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque quando Ele te chamou, Ele te escolheu lá onde você estava, do jeito que você estava, foi que Ele te amou e que Ele te escolheu. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não precisamos ter reservas para com Deus. Não precisamos ter reservas para com Deus. Nós não precisamos dizer: Deus, more só aqui. Nós podemos dizer: Deus, a casa toda é tua, mora onde você quiser. Adentra no quarto que você quiser, na peça que você quiser, no cômodo que você quiser. Você tem liberdade, porque quando eu estava lá no charco de lodo, lá você já me amava, lá você já tinha me escolhido do jeito que eu era. Então não preciso esconder nada de ti. Deus, nessa noite, Ele quer entrar no mais profundo do nosso coração e quer dizer assim: eu quero sim que você crie uma morada para mim, mas que você dê liberdade para mim morar e para mim circular em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua família. Não precisa ter medo do que está oculto. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Deus sabe quem nós éramos, o que nós fazíamos, os nossos desejos. Nós não precisamos ocultar nada do Senhor. E Ele diz mais: olha, eu estive contigo por toda parte onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome
como o nome dos grandes que estão na terra. E Deus disse: olha, eu estive contigo em todas as partes. Sabe, tem batalhas que nós queremos às vezes lutar sozinho. Nós queremos esconder às vezes. Mas Deus está dizendo: oi, filho, filha, eu estive contigo em todos os momentos. Todos os inimigos que você já enfrentou, muitas vezes os inimigos são o quê? São os vícios. Muitas vezes os nossos inimigos que nós vencemos foram a dúvida. Foi talvez a mentira, foi a incredulidade. Foi segredos. Foi talvez o remorso, o rancor, a amargura, tantos inimigos que nós temos no nosso dia a dia que nós vamos lutando. E alguns inimigos nós queremos dizer assim: poxa, mas eu não posso revelar que eu ainda estou lutando contra isso. Mas Deus nessa noite está dizendo assim: ei, eu estive contigo por todas as partes. Eu estive contigo por toda a parte onde foste, ele falou para Davi. Ele estava dizendo para Davi: olha, Davi, aonde tu foi, o inimigo que tu enfrentou, eu estava contigo. Ele está dizendo para ti nessa noite: ei, todas as lutas que você lutou, todos os inimigos que você já enfrentou, eu estive contigo. E eu estarei contigo por todos os outros que ainda você vai enfrentar. Não precisa querer lutar sozinho. Não precisa ocultar. Não precisa ter vergonha de que você ainda está lutando com alguma situação. Ei, Deus, Ele quer lutar junto com você. Ele quer entrar junto nessa batalha. Ele quer entrar junto nessa situação. Eu estive contigo por toda parte aonde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Sabe aquela luta que você já venceu? Você venceu porque Deus estava contigo. Sabe aquele inimigo forte que você achou que nunca ia conseguir vencer? E você venceu porque Deus estava contigo. Porque as mãos do Senhor estavam sobre a sua vida. Foi Ele que lutou contigo, foi Ele que te fez vencer. Então não precise ter medo de colocar diante do Senhor uma nova situação, um novo inimigo, uma nova luta que você está enfrentando. Não precisa ter receio de colocar diante do Senhor. Não precisa dizer: Deus, fique aqui até eu vencer essa batalha e depois você vai ser convidado para vir para esse cômodo também. Não, Deus quer fazer parte dessa batalha. Deus quer lutar com você. Deus quer ver que você confia nele para pelejar as tuas pelejas. Deus nessa noite Ele quer receber de nós um convite para dizer: Senhor, eu quero fazer uma morada para ti. E essa morada é sem restrição. Essa morada é no meu coração e você tem liberdade para atuar em todas as áreas da minha vida. Quando Natan então ele traz essa revelação para Davi, quando ele diz para Davi tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele, Davi tem uma reação extraordinária. Davi tem uma reação incrível. No versículo de número 16, começa a oração de Davi, e nos diz assim: então, entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É o melhor lugar. É o melhor lugar que você pode querer estar. Então entrou Davi e ficou perante o Senhor. Eu te convido nessa noite, esteja na presença do Senhor. Quando você ouvir a voz do Senhor, quando você ouvir a palavra do Senhor, não é para fazer que nem Adão. Adão tinha pecado juntamente com Eva. E quando ouviu a voz do Senhor, se escondeu. E Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E ele: eu me escondi quando ouvir a sua voz, porque estava nu. Não devemos fazer como Adão, que se escondeu quando ouviu a voz do Senhor. Por mais que tinha uma sentença, tinha um refrigério também. Tinha a providência também para Adão. Deus disse: olha, aconteceu o quê? E aí quando ele revela o que aconteceu, Deus proveu para ele. Deus deu a sentença, mas proveu vestes para ele. Deus não deixou ele desamparado, mas Deus proveu aquilo que ele estava necessitando. Ei, não fuja.
quando ouvir a voz de Deus te chamando. Mas faça como Davi, vai e se apresente perante o Senhor. Davi se apresentou perante Deus e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz do Senhor, é inevitável nós reconhecer quem nós somos diante da grandeza do Senhor. O profeta Isaías, ele disse: ai de mim que vou perecer, porque eu vi o Senhor e a sua glória. Não tem uma pessoa que chegue diante do Senhor que não olha para a grandeza dele, não olha para o seu tamanho e diga: quem sou eu, Senhor, perante o Senhor? Quem sou eu diante de ti, Senhor? Como eu posso querer fazer algo para ti, Senhor, se é tu que faz todas as coisas por mim? Quem sou eu para fazer algo para ti, Senhor, se é tu que provê todas as coisas para mim? O ar que eu respiro, Senhor, é tu que provê. A saúde para me levantar é o Senhor que provê. A roupa que eu visto é o Senhor que provê. Tudo vem de ti, Senhor. Davi estava dizendo: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, perante ti? E qual é a minha casa? Ele estava dizendo assim: como eu pude pensar que eu tenho uma casa e posso te oferecer algo, Deus? O que é a minha casa? Ele estava dizendo: o que sou eu? O que sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho? O que é diante da tua presença e da tua glória? Ei, irmão, quando nós chegamos diante do Senhor, nós reconhecemos quem realmente nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, nós conseguimos então contemplar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós conseguimos contemplar a grandeza do Senhor. Nós conseguimos contemplar a glória do Senhor. E quando nós nos achamos pecadores, aí vem a misericórdia do Senhor, que estende as mãos como estendeu sobre a vida de Isaías, e tocou ele com aquela brasa tirada com uma tenaz, e purificou ele, para que ele pudesse estar na presença do Senhor, para que ele pudesse andar na presença do Senhor, para que ele pudesse contemplar a glória do Senhor. Ei, Deus quer revelar a sua glória, Deus quer revelar a sua presença, Deus quer revelar a sua majestade, Deus quer revelar o seu esplendor em meio a todo o caos que está na terra e no mundo, em meio a toda a desconfiança, em meio a tudo que existe de possibilidades de dar errado. Deus quer revelar-se para ti e dizer: ei, eu estou no meu alto e sublime trono, e eu continuo com o controle de todas as coisas. Eu tenho domínio de todas as coisas. E aqueles que pertencem a mim, eles não serão abalados, eles não serão atingidos. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue nessa noite se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito. Senhor, eu confio. É maravilhoso, irmãos, que Davi, ele diz: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Davi estava dizendo assim: olha Deus, tu não olhou só por mim, tu não olhou só para mim, mas tu alcançou a mim e alcançou a minha descendência. E eu quero dizer que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós aceitamos o projeto e o propósito de Deus para a nossa vida, Ele não projeta somente a nossa caminhada, mas projeta a caminhada da nossa descendência. E os teus filhos já estão na presença do Senhor. Os teus filhos já estão no plano do Senhor. No momento que você aceitou caminhar com Deus, toda a tua descendência, ela já começou a vir na presença do Senhor. Eu falando isso, eu me recordo agora, esses dias eu dividia um testemunho, pequeno testemunho com um irmão lá em casa. Ele estava fazendo um trabalho, um serviço lá. E aí ele perguntou: você é pastor, Ezequiel?
E eu disse sim, pela misericórdia de Deus, Deus nos chamou para esse ministério. E eu contei para ele como Deus ele faz o propósito, o projeta para nós, mesmo antes de nós pensarmos e imaginar. Eu disse, olha, meu pai, o dia que ele partiu para a eternidade, ele servia a Deus também na Assembleia de Deus aqui em Gravataí, e ele, num culto, domingo de tarde, ele estava indo para o culto, e ele chamou a minha mãe no portão e disse, Amélia, que é o nome da minha mãe, você cuida bem do Zaquiel, traz esse menino na presença do Senhor, porque esse menino vai ser um pastor ainda, Deus tem um chamado na vida dele. E eu me lembro que a mãe, conversando com ela, ela dizia que naquele dia ela ficou pensativa e ela disse assim, eu sempre vou no culto junto com ele. Hoje, porque eu não quis ir no culto com ele, tinha outras atividades, ele está me passando recomendações que ficou com aquilo guardado no coração. E depois, quando passou-se os anos e, pela misericórdia de Deus, fomos consagrados a esse ministério pastoral, ela disse, hoje eu entendo, e se cumpre aquilo que, no último dia de vida, teu pai falou, porque na verdade, Deus estava falando através da vida dele. Deus, ele continua falando, irmãos. Deus, ele continua falando de várias formas. Dessa noite, Deus está falando contigo. Que se você convidar ele, se você aceitar que ele faça morada na sua vida, não só você, mas a sua descendência, os seus filhos, aqueles que estão vindo após você, todos eles vão estar na presença do Senhor. Deus já está traçando um projeto, Deus já está traçando um plano, Deus já está traçando algo maravilhoso para aqueles que estão vindo após você, porque você nessa noite está tomando uma posição de fazer com que ele venha morar na sua casa, mas não num lugar específico, não num pedestal para que ele esteja ali e quando você precisar você acione ele, mas para que ele entre e tenha liberdade para ir em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua casa e da sua família e fazer algo glorioso por você. Davi, ele enxergou o que Deus tinha projetado para a sua descendência. Davi, ele conseguiu enxergar que Deus é um Deus de bondade e de misericórdia. Que nós possamos enxergar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a pensar sobre a situação e Deus ministrou essa palavra em meu coração, eu então pude descansar no Senhor. Eu pude descansar em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, creia nessa palavra e descanse no Senhor. Descanse que Deus, ele está no seu alto e sublime trono e tem o controle de todas as coisas, quando você deixa ele reinar e fazer morada na sua vida e na sua casa. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, para que você, assim como Davi, você se apresente a Deus. Você tire um momento, você tire um tempo e pare tudo que você está fazendo de atividade em paralelo ao que você está assistindo a essa transmissão, a essa live. Você pare agora. E assim como Davi, quando Natan foi diante de Davi e falou todas essas coisas que Deus tinha revelado, Davi, antes de dar seguimento ao seu propósito de construir a casa, primeiro Davi parou tudo. E ele foi e se apresentou diante do Senhor. Eu quero que você pare tudo e se apresente diante de Deus nessa noite, reconhecendo, como Davi, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor, diante da tua presença? Quem sou eu perante ti, Deus? A tua grandeza, diante da tua majestade, quem sou eu? Então a primeira coisa é convidar você para se apresentar diante de Deus. A segunda, para reconhecer quem é Deus na sua vida. Reconhecer quem Ele é para você. Reconhecer aonde que Ele tem liberdade na sua vida. Se é parcial, se é total. Se até hoje Ele tinha liberdade somente em alguns momentos, em algumas áreas. Nessa noite você quer conceder liberdade total para que Deus possa fazer algo tremendo na sua vida. É o segundo convite. E dar liberdade para Deus
fazer grandezas, coisas maravilhosas. Talvez nessa noite, você se quebrantando na presença do Senhor, o Senhor vai batizar você com o Espírito Santo. Talvez nessa noite Deus vai renovar você no Espírito Santo. Talvez nessa noite Deus vai fazer algo glorioso na sua casa, na sua vida. Porque quando nós nos rendemos e nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é e damos liberdade, maravilhas podem acontecer. O pastor Jaime vai estar fazendo leitura aqui dos pedidos de orações que chegaram diante dele através das mensagens, da live. Vai fazer a leitura e logo após nós vamos estar orando juntos. Nós vamos estar clamando ao Senhor e cremos que Deus fará coisas grandiosas na nossa vida. Aleluia. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Meire Sabino pedindo oração pela família. Miriam Ribeiro Bittencourt pedindo oração pela família, pelo esposo que está com problema na coluna. Johnny Bittencourt pedindo oração pela família. Lourdes Silva, oração por ela, pela família. Arlindo Solano, Igreja do Senhor, peço oração por todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. Creunice Alves pedindo oração pela saúde, por família. Nosso evangelista Filereno, Paulo Ricardo Filereno, pedindo oração pela sua família. Maria Regina também pedindo oração por ela, pela família, né? E que o Senhor abençoe a todos nessa noite. Nós vamos estar orando, pastor Ezequiel vai estar voltando aqui, vai estar orando juntamente conosco. E talvez, se você não conseguiu colocar ali o seu pedido nos comentários, enfim, mas faça um sinal nesta noite, apresente ao Senhor aquilo que tu estás precisando, pois Ele é poderoso, e ore com fé, que o Senhor vai estar entrando com a providência nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar junto neste momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Nós chegamos diante de Ti como fez o Teu servo Davi, Pai. Que quando ouviu a Sua voz, quando ouviu a palavra trazida pelo profeta, ele reconheceu que ele não era nada, ele reconheceu quem ele era, ele reconheceu o seu tamanho diante da Tua grandeza, Pai. Nesta noite nós reconhecemos a Sua grandeza, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, a Sua majestade, o Seu poder, o Seu governo. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu é Rei e Tu reina para todo sempre, e que em meio a todas as adversidades, em meio a todas as situações, Pai, o Senhor continua poderoso, o Senhor continua majestoso, o Senhor continua, Pai, pronto para socorrer aqueles que se achegam a Ti, Pai. Nessa noite talvez nós temos vidas que estão se achegando neste momento, Senhor, diante de Ti, Pai, e estão dizendo, Senhor, vem fazer morada na minha vida, vem fazer morada na minha casa, vem fazer morada na minha família, Senhor. Eu Te dou liberdade, Senhor, para você atuar, para você operar, para você agir em áreas que não era permitido, que áreas que eu mantinha, Senhor, oculto, em situações que eu guardava comigo, mas nessa noite, Senhor, eu dou liberdade para você entrar em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor esteve todos os momentos comigo, em todas as batalhas era o Senhor que estava pelejando por mim, Pai. Por isso nessa noite eu reconheço a Tua grandeza, o Teu senhorio, a Tua majestade, e eu digo, Senhor, Tu tens liberdade na minha vida, Senhor, Tu tens liberdade na minha casa,
Senhor, Tu tens liberdade na minha família. Senhor, Tu tens liberdade na minha vida. Eu entrego tudo a Ti nessa noite. Pai, eu Te peço, aquelas famílias que estão se rendendo a Ti, aquelas famílias que estão sendo, Senhor, se apresentando diante de Ti, Senhor, que o Senhor esteja agora tocando com as Suas mãos de poder, Pai, que o Senhor esteja renovando, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja batizando no Espírito Santo, que o Senhor esteja selando com o selo da promessa, que o Senhor esteja abrindo as portas, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja salvando pelo poder que há no Teu nome, e nós Te rendemos glória para todo sempre. Amém e amém. Amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se meu coração tu vês, da alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morrer, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Tu digno da nossa adoração, Senhor. Aleluia. A tumba vazia, o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do tempo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou, e a ressurreição me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. Oh Jesus, o amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre,
Glória a Deus, aleluia. Como é bom sentir a presença do Senhor. E nós aqui sentimos a presença do Senhor. E eu sei que você, aí no seu lar também, foi alcançado pela boa mão do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que esteve conosco neste culto. Que Deus continue abençoando você. Pastor Isaquiel, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Grupo de louvor, que Deus abençoe. Talentos que o Senhor tem dado, o Senhor tem enriquecido a igreja com talentos, com dons, e eu louvo a Deus por irmãos que colocam esses dons e talentos a serviço da obra de Deus. Que Deus abençoe cada vez mais a nossa equipe técnica também, que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos que nos proporcionam chegar ao lar, né, levar este culto até a sua casa, o seu trabalho, onde você está. Que Deus possa abençoar também os nossos irmãos que têm se esforçado muito nesses dias. E também quero te convidar para o nosso próximo culto, na terça-feira, às 19h30, o nosso culto de ensino, culto do campo de Gravataí, onde todo o campo de Gravataí se reúne aqui na nossa matriz. Vamos se reunir na live aqui da matriz. Então você é nosso convidado. Coloque aí na sua agenda, terça-feira, 19h30, temos um encontro marcado no culto do campo, culto de ensino, onde o pastor Paulo Roberto nos traz uma palavra de Deus. Tem sido cultos abençoados e também abençoadores. Muitas vidas têm sido abençoadas através destes cultos. Então eu quero também orar com você, agradecendo, né? Mas antes, se você nessa noite tomou a decisão por Jesus, se você tomou a decisão de voltar aos caminhos do Senhor, o meu telefone está aparecendo, vai aparecer aí na tela. Você entra em contato, é o WhatsApp ou também pelas mensagens aqui da página da AD Gravataí. Entre em contato conosco, nós queremos te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero orar com você, eu quero dividir uma palavra de Deus com você, eu quero caminhar junto com você, essa caminhada rumo ao céu, né? Vamos estar orando. Pai, nesta hora, Senhor, em que nós chegamos na Tua presença, gratos, Pai, por tudo que Tu tem feito, gratos, meu Senhor, pela Tua presença maravilhosa no nosso meio, a Tua presença, Senhor, que abençoa as nossas vidas. Pai, que nesta hora, Senhor, cada um que está nos acompanhando, cada um que está conosco neste culto, possa também, Pai, ter uma semana abençoada. Toma cada um nas suas mãos, guarda a vida de cada um, livra do mal, dá uma semana abençoada, dá uma semana de vitória, meu Senhor, uma semana de vida plena contigo, Pai. Eu te peço, toma cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, e todo aquele que ama e aguarda a vinda de Jesus, diga comigo aí onde você está, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.